Sabe quando você cria expectativa sobre algo, espera muito tempo para algo acontecer, ou para que você, por exemplo, visite este lugar e conheça, e aí quando chega lá ou quando acontece, você fica, ah, legal. Basicamente o que aconteceu nesta quinta-feira com o Santos Futebol Clube. Calma, o Santos ainda não atuou pela Copa do Brasil, é claro, o jogo é mais tarde, estarei na Vila se tudo der certo. Mas na manhã desta quinta, o Diário do Peixe publicou que o caso Cueva foi resolvido de vez, né? Judicialmente já havia sido, mas que o Pachuca se acertou com o Santos para pagar o que deve. O problema é que não vem tanto dinheiro assim. No futebol você fica sabendo das notícias do Santos, marca o Santos como seu time do coração e aproveita, né, o próximo mês, já que depois desta quinta-feira o Santos só volta a jogar pelo Brasileirão lá no meio de abril, ou seja, mais ou menos 40 dias sem partidas do Santos. Você vai ter que se atualizar sobre o clube via o OneFootball, o melhor aplicativo de futebol deste planeta. É só marcar o Santos como seu time do coração e aí você fica com as notícias atualizadas. Já que jogo não vai ter, né, o jeito é ficar vendo notícias. Vai lá no futebol, depois vem pra cá, ou no resumão de sexta, ou nas notícias mais importantes que eu faço a análise no mesmo dia, tá certo? Então vamos lá, vamos falar de Cueva. Faz aí muito tempo que o Santos tenta faturar um dinheiro do Cueva, do Pachuca, de quem quer que seja, e segundo o Diário do Peixe e outras fontes, já eu cito, o acordo foi feito de vez. No último mês de janeiro, né, o TAS, o Tribunal Arbitral do Esporte, enfim, definiu esse caso a favor do Santos, que o Pachuca e o Cueva teriam de pagar muitos milhões ao Santos, e aparentemente, segundo o Diário do Peixe, o Pachuca, enfim, entrou em contato com o Santos para pagar. Então vamos lá ler a notícia apurada pelo Guilherme Lesnock no Diário do Peixe. Pachuca faz acordo e Santos vai receber dívida milionária do caso Cueva. Para quem passou aí os últimos anos me perguntando, e o Cueva? E o Cueva? E o Cueva? Acabou! Só não vai mudar tanta coisa assim na nossa vida. Vamos lá. O Santos chegou a um acordo com o Pachuca e vai receber 4,6 milhões de dólares, cerca de 23,5 milhões de reais, de indenização pela transferência do Cueva no início de 2021. Lembrando que ele saiu do Santos e foi parar no Pachuca, sendo que ele já tinha vindo do Krasnodar, depois foi jogar na Turquia, no Al Fateh da Arábia Saudita, e essa semana foi apresentado no Alianza Lima do Peru. Isso é importante, daqui a pouco eu explico por quê. Com o acordo, o Pachuca evita um transfer ban da FIFA e Cueva está liberado para atuar. Ele foi anunciado na última terça como jogador do Alianza Lima. Ah, e no fim do vídeo tem uma surpresa sobre esse caso do Alianza Lima, tá? Uma curiosidade, vocês vão ficar assustados, que nem eu fiquei. Enfim, o Santos ganhou, o Diário do Peixe cravou, e quem cravou também até uma hora antes do Diário, a gente não viu porque a gente não segue os gringos, mas o Marcelo B. Celares, que é esse? Se você tem memória... Mentira, você tem que forçar muito a memória para lembrar. Ele também foi aquele cara que postou quando o Alianza Lima foi atrás do Cueva pela primeira vez em janeiro, antes mesmo da decisão oficial do tribunal, e causou um rebuliço, porque ele postou uma resolução velha da Corte Arbitral do Esporte e da FIFA, e muita gente pensou que era novidade. Eu fiz aqui um vídeo explicando, não, ele está lembrando esse caso porque o Alianza Lima quer o Cueva e só foi conseguir apresentar hoje, basicamente essa semana, quase 2 meses depois. O Marcelo B. Celares foi o primeiro a cravar internacionalmente, o Diário do Peixe aqui no Brasil, que o Pachuca estava acertado com o Santos, pagando esses 4,6 milhões de dólares, mais ou menos 23 milhões de reais. É importante citar, porque a imprensa peruana tá lá, né, atrás, tá lá atrás das coisas que envolvem o Cueva, pro Cueva jogar no Alianza Lima. Lembrando que se você odeia o Cueva, o Peru ama. Cara, todo mundo no Peru ama o Cueva, aí o problema é deles, não é nosso. Então, o site Infobae, que é para onde o Marcelo, que é advogado, trabalha, cravou isso um pouquinho mais cedo do que chegar aqui no Brasil. Então a gente pode confiar tanto no diário quanto nessa informação. O Santos nos próximos dias ou horas, enfim, deve fazer esse anúncio. Mas aí você pode perguntar, beleza, o Santos vai receber esses 23 milhões de reais. O Santos tem 23 milhões de reais para contratar? Não. Vamos começar por partes. Vocês lembram dessa arte aqui? Se tudo der certo, eu coloquei ao lado. Ela anda sumida, né? Afinal de contas, a gestão atual do Santos não está fazendo exatamente um trabalho tão positivo assim quanto essa arte faz crer. Não que essa arte esteja errada, é que ninguém está ligando mais. Temos coisas mais importantes para pensar. Mas nela, ali no número 6, está, ó, Krasnodar, Rússia, parcelado, sobre os 10 problemas sendo resolvidos pela atual gestão. Está parcelado porque desde que a gestão assumiu, o Santos entrou em acordo com o Krasnodar para pagar parcelas sobre o Cueva. O Santos tem de pagar ao Krasnodar a contratação do Cueva.
E o Pachuca tem de pagar ao Santos a contratação do Cueva. São duas contratações diferentes. Só que, como vocês estão vendo aí na arte, parcelado. Nunca acabou, ou não até agora, essa dívida. O Santos ainda precisa pagar ao Krasnodar. E em janeiro, mais ou menos no mesmo dia em que o caso Cueva chegou ao fim na justiça, o Lance publicou a seguinte matéria. O Santos definiu um destino para os 23 milhões que tem a direito de receber do Pachuca e de Cueva. O Santos pretende quitar a dívida com o Krasnodar, time russo que detinha os direitos econômicos do jogador. O Santos, então, pagou 7 milhões de dólares, mais ou menos 35, ou seja, mais do que está para receber. O que acontece? O Santos já havia pago boa parte dessas parcelas, só que passou a dever parcelas quando o dinheiro do Kaique foi travado pela justiça espanhola. O que o Santos receber agora vai direto para o Krasnodar e, segundo o Lance, o Santos ainda deve mais ou menos 17,7 milhões. Se o Santos vai receber 23 e ainda deve 17 ao Krasnodar, se não mudou esse valor desde janeiro até aqui, pelo que eu pesquisei não, mas de repente o Santos não divulgou, enfim, sobram mais ou menos 6 milhões de reais no bolso do Santos. Ou seja, como o Bruno Lima falou no resenha desta quinta-feira, 6 milhões de reais é o que sobra para o Santos? Legal, vai pagar um mês. Na verdade vai faltar, mas dá mais ou menos um mês da folha salarial do Santos. Ou seja, quando eu falei no começo do vídeo, sabe aquilo que você espera acontece e você fala, ah, é só isso? É só isso. Vai sobrar mais ou menos 6 milhões, o que dá mais ou menos uma folha salarial do Santos mensal. O Santos vai ganhar esse dinheiro, o Pachuca vai pagar, mas o Santos não vai ter tanto dinheiro assim na mão. Ainda deve ao Krasnodar, precisa pagar, até para evitar, olha só, um transfer ban e outros processos. Então vai sobrar pouquinho e assim que chegar esse dinheiro, vai embora, sejamos honestos. Mas é isso, o caso Cueva acabou, pelo menos em teoria, supostamente. Não há mais o que esperar, só a grana cair aí, o Santos pagar o Krasnodar e ver o que sobra, que não vai ser muito. Como eu falei, tem uma surpresa no final, que é esta matéria que eu coloquei aqui ao lado, que é o seguinte, eu traduzo. No Oxigênio, ou sabe Deus como é que o peruano fala isso, Paco Bazán, que aparentemente é um ex-goleiro do Universitário que comenta futebol no Peru, e sua surpresa pelo salário de Cueva. Estamos todos loucos. Cueva ganhará 100 mil dólares por mês. Que barbaridade. E eu fui procurar em outros lugares e de fato parece que o Cueva vai ganhar. De fato parece ótimo, né? Vários jornais peruanos, enfim, estão cravando que serão 100 mil dólares por mês para o Cueva no Alianza Lima num contrato de 6 meses. Dá 600 mil dólares. Eu não vou nem fazer essa conta para reais para não assustar mais. Mas se o real tá 5 alguma coisa e o cara ganha 100 mil por mês, é mais de 500 mil reais por mês pelo Cueva. O Alianza Lima que se vire, aí já não tem nada a ver com a gente. Então, acredito que seja isso. Se tudo der certo, ninguém nunca mais vai perguntar. E o Cueva, e eu nunca mais vou precisar fazer um vídeo sobre ele. Torço para isso.